Olá, eu chamo João Faria, sou psicólogo clínico, trabalho no PIN Partners in Neuroscience e sou coordenador do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online. Por isso faz sentido falar convosco sobre o tema que nos traz hoje a este webinar, o poder do equilíbrio digital na atualidade. Bom, as coisas têm andado a uma velocidade bastante grande nos últimos anos. Eu recordo-me, quando era bem pequeno, em criança, de existir um momento muito especial na vida da minha família, que era cada vez que íamos fazer uma viagem, no dia anterior nós juntávamos todos à mesa com um mapa das estradas de Portugal e em conjunto planeávamos qual seria a rota, a trajetória que iríamos tomar desde a nossa casa até ao nosso destino. Era um momento realmente mágico. Também é muito interessante pensar que, por essa altura, existia algo que as crianças de hoje em dia já não têm conhecimento, ou, se o conhecem, será por histórias contadas por adultos da sua vida. Quando nós desejávamos saber o contacto telefónico de alguém, existia um instrumento que se chamava Páginas Amarelas, que era gratuitamente entregue à porta da casa de todos os habitantes de Portugal e que estaria presente nesse dito livro de enorme volume. Estariam todos os contactos de todos os domicílios que possuíam um terminal de telefone e, como tal, significava que todos estes dados estavam absolutamente disponíveis para todos aqueles que os consultassem, permitindo ligar para qualquer pessoa que se desejasse, desde que se encontrasse um número nesse mesmo livro. E por falar em telefones, também as crianças de hoje em dia encontrarão em museus ou como peça decorativa de alguma casa dedicada ao revivalismo esse instrumento que era o telefone, que estava lá presente também na minha infância, na minha casa, na casa de cada um dos meus avós, um instrumento mágico que me permitia ligar aos meus amigos e conversar com eles, mas não podia demorar muito tempo, porque estas chamadas tinham um custo bastante elevado e, portanto, tinham que ser rápidas, e estes aparelhos situavam-se habitualmente num espaço comum, em casa, de acesso facilitado, limitando em muito a privacidade das conversas de quem os utilizava. A maneira como o tempo passava no passado parecia diferente. A forma como os segundos, os minutos, as horas e os dias eram vividos pareciam possuir um ritmo muito diferente comparado com o tempo atual. O tempo era outro. E nesse tempo existiam muitas preocupações que os pais, os avós e os educadores dessa altura tinham relativamente àqueles que eram considerados os principais perigos que existiam na vida das crianças e dos jovens. E, portanto, desde cedo os meus pais me enviaram mensagens de precaução relativamente ao consumo de álcool e, de preferência, muita preferência, a evitar em absoluto o consumo de certas substâncias que não eram fáceis de encontrar, mas que existiam em determinados contextos, nomeadamente noturnos. Estes avisos eram feitos desde cedo com campanhas muito claras na televisão que preveniam todos os portugueses relativamente aos riscos do uso e abuso do consumo de álcool ou de drogas. Se fizermos uma viagem no tempo de 40 anos, veremos que as coisas estão muito diferentes. O tempo passa de maneira diferente. Os utensílios são outros. Hoje em dia, para planear uma viagem, já não é preciso sentar à mesa e abrir um mapa. Basta utilizar o GPS de um dispositivo móvel. Hoje em dia temos os contactos dos nossos amigos, dos nossos familiares, nos nossos próprios smartphones, e existe um cuidado coletivo da sociedade para proteger a identidade de cada um, não facultando de forma tão facilitada os números de telefone como era feito antigamente. E por último, os velhos telefones únicos em espaço público com fortes limitações à privacidade de qualquer conversa que se estabelecesse, transformaram-se hoje em dispositivos móveis que a maior parte de nós transportamos no nosso bolso, que nos permite um contacto imediato com outros e com o mundo, extrapolando de longe
a capacidade única e exclusiva de contactar alguém por voz, permitindo a utilização do vídeo, a procura de informação e até a utilização destes dispositivos como fonte de entretenimento. Definitivamente vivemos num tempo muito diferente, parece até à velocidade da luz. Isto tem muitas implicações para a sociedade atual, sobretudo, diria eu, para as crianças e os jovens que vivem hoje em dia numa era de cliques. Com poucos cliques, mudo de canal, com outros poucos cliques, procuro informação e faço uma compra que, em vez de demorar semanas por ter sido encomendado num domingo, chega tranquilamente no dia a seguir ou no máximo 2 dias depois. O tempo é vivido de forma muito diferente. A vivência deste tempo tem enorme impacto do ponto de vista da saúde em geral e ao nível da saúde mental em particular. Olhemos então para este relatório sobre saúde mental que foi tido como referência no ano de 2022. Atendam à data, 2022, já 2 anos após o surto de Covid que invadiu praticamente o mundo inteiro, causando um forte impacto do ponto de vista populacional, e analisemos como é que estariam estes indicadores relativamente à população portuguesa. É interessante percebermos que mesmo após o impacto da pandemia e os números que verificámos em Portugal, quando este relatório em 2022 foi perguntar aos portugueses como é que se sentiam do ponto de vista do bem-estar sentido, uma enorme maioria, mais de 70% dos indivíduos inquiridos, referia que tinha uma sensação global de bem-estar na vivência do seu dia-a-dia. Otimista este resultado. Porém, não podemos fechar os olhos a que cerca de 28% dos mesmos inquiridos referiu sentir um nível de felicidade abaixo do positivo, dando conta de experiências negativas no seu dia-a-dia que contribuíam bastante para uma sensação global de infelicidade. Quando se perguntaram a estes adultos, a estas crianças, a estes jovens, quais eram os principais contributos para o seu mal-estar, os indicadores associados às emoções estão bastante presentes. A tristeza é uma experiência muito relatada por estas pessoas que se dizem infelizes, juntamente com a ansiedade e o medo em várias experiências permanentes do seu dia-a-dia. O desgaste provocado pelo impacto destas emoções está identificado na literatura como negativo em termos do bem-estar do indivíduo. Quando estes dados são relacionados com indicadores de saúde física, podemos ver que é a saúde física aquela que mais preocupa e que menos feliz deixa as pessoas. Naturalmente, vindos de uma pandemia catastrófica, os problemas relacionados com a respiração, nomeadamente com a asma, eram aqueles que eram mais referidos como impactantes do ponto de vista do bem-estar. Mas se olharmos com atenção para este gráfico, vemos que não muito longe dos primeiros lugares encontram-se preocupações relacionadas com a saúde mental. E sabemos hoje em dia que foi sobretudo após o Covid que houve um imenso aumento da consciência relativamente à saúde mental e à falta dela, nomeadamente no campo do sono. Esta é uma área que tem ganho muita atenção nos últimos anos pelo crescente conhecimento que se tem sobre o seu impacto ao nível do bem-estar psicológico. É muito importante que cada indivíduo, criança, jovem e adulto, tenha a possibilidade de dormir um número de horas que seja adequado à etapa do desenvolvimento em que se encontra. Sabe-se que, quanto mais novo o indivíduo, maior necessidade de tempo de dormir. À medida que se vai envelhecendo, esta necessidade de tempo vai decrescendo gradualmente. Mas enquanto que um recém-nascido pode ter que dormir mais do que 12 horas por dia, é expectável que um adulto, em média, não durma mais ou não necessite mais do que 7 a 8 horas por dia. Os indicadores deste relatório mostram que muitas pessoas conseguem cumprir de facto este critério, mas, de novo, há um número significativo de indivíduos que não consegue alcançar o número de horas de sono desejável, necessário,
para que se consiga sentir devidamente regulado e energizado no dia que se segue. E, naturalmente, incluindo esta amostra da população, crianças e jovens, foi-se perguntar precisamente a esta camada etária quais é que eram as suas principais inquietações que os impediam de ter um sono mais adequado, mais apropriado às suas necessidades. E foi muito interessante ver, dito pelos próprios jovens, que a interferência da utilização do smartphone seria uma das principais razões para que este sono não tivesse o seu tempo necessário e que houvesse uma clara interferência no antes de adormecer, por vezes no durante o sono, com microdespertares que podiam ser acompanhados de uma consulta rápida do smartphone que se encontrava na mesa de cabeceira, ou um acordar demasiado cedo, derivado das preocupações se alguma notificação caiu durante a noite que seja absolutamente imperdível e que tem que ter uma resposta imediata. O online é um campo que preocupa pais, professores, adultos em geral, mas que também causa alguma ansiedade nas próprias crianças e nos jovens. Nomeadamente com aquela que é percebida como a situação mais preocupante de contacto com a internet, vista do ponto de vista dos jovens. O contacto com alguém desconhecido. E quando estas crianças e jovens foram inquiridos sobre com quem partilhavam experiências online, aqui, sobretudo, através de jogos, mas não só, naturalmente e felizmente que a maioria refere que são pessoas conhecidas e chegadas, habitualmente grandes amigos. Mas a análise do mesmo gráfico, ou da sequência dos gráficos, pode levar-nos a perceber que mais do que seria desejável, alguns, e quando digo alguns, um número significativo destas crianças e jovens, têm contactos com estranhos através das redes sociais e dos videojogos, o que pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de uma perturbação ou de uma experiência negativa. Por fim, o último ponto deste relatório importante para a nossa conversa. O tempo gasto na internet durante a semana de aulas e durante o fim de semana. E percebe-se que este tempo é extenso. Há um tempo bastante utilizado para a navegação destes domínios, tornando o olhar clínico fundamental para compreender este fenómeno e ajudar as crianças e os jovens e as famílias a regularem de uma forma mais adequada esta utilização. Habilmente, no Dia da Defesa Nacional, o ICAD, a principal instituição portuguesa dedicada à temática das dependências e dos consumos, faz uma amostragem, ou melhor, faz uma investigação nesse dia, perguntando aos jovens que estão no Dia da Defesa Nacional, cerca de 18 anos, um conjunto de perguntas que permitem retratar os seus hábitos do ponto de vista dos consumos, de substâncias e de experiências sem substância. E a análise é bastante impactante. Muitos destes jovens, quase a totalidade, têm acesso a smartphone, utilizam redes sociais e jogam videojogos de forma sistemática. Isto obriga que pais, educadores e a comunidade da saúde mental se debruce sobre este fenómeno para o perceber e para ajudar todos a encontrar um maior e melhor equilíbrio na sua utilização. Uma das perguntas que mais recebo em consultório tem a ver com quando é que se deve introduzir os ecrãs de proximidade na vida das crianças. E existem indicadores sobre isso. A Associação Americana de Psicologia refere que antes dos 2 anos não são recomendados quaisquer tipos de ecrãs de proximidade, visto que não parecem contribuir para nenhum aspecto de promoção do desenvolvimento dos bebés e das crianças destas idades. No passo a seguir, até aos cerca de 5 anos, aquilo que é sugerido é uma utilização que não ultrapasse entre os 30 e os 60 minutos num dia e que esta utilização seja sempre acompanhada por um adulto de referência que deve servir como mediador da experiência online. Entre os 6 e os 12 anos há um ligeiro incremento do tempo de utilização, pode-se usar cerca de 1 a 1h30 num dia, e a presença do adulto já não é absolutamente fundamental, mas recomendada.
Por fim, a partir dos 12 anos e ao longo da vida adulta, as instituições de saúde mental aconselham os utilizadores dos ecrãs de proximidade a não utilizarem-nos mais do que 2 a 3 horas por dia, já sem qualquer necessidade de serem acompanhados por qualquer adulto. Falamos então de 2 grandes fenómenos que temos que olhar com mais detalhe: redes sociais e videojogos. Comecemos com as redes sociais. Sabemos que, atualmente, sendo nós cerca de 8 mil milhões de habitantes no planeta Terra, sabe-se que cerca de mais de 5 mil milhões de nós têm um acesso privilegiado à internet através de um recurso de um smartphone. Uma análise mais detalhada desta utilização permite-nos perceber que os jovens e os adultos utilizam a internet em média cerca de 6 horas por dia através dos seus smartphones, sobretudo através dos seus smartphones. Um dado preocupante, visto que a indicação global é de que não se utilizem estes dispositivos mais do que 3 horas por dia. E também sabemos que a esmagadora maioria das pessoas que acedem à internet fazem-no através dos seus smartphones e não através de um computador ou de um ecrã mais distante. A análise da navegação que as pessoas fazem da internet através dos seus smartphones permite-nos concluir que as utilizam por variadíssimas razões, mas as 2 razões mais habituais têm a ver com a necessidade de contacto com o outro, através de sistemas de chat e de mensagens, e também pelas redes sociais, as mais diversas. E quando perguntamos a esta população global sobre quais são as suas principais redes a que fazem uso, a principal será uma rede de comunicação, sobretudo o WhatsApp, mas a seguir surge um conjunto de redes sociais, desde o YouTube ao Facebook, ao Instagram, com uma enorme ascensão do TikTok depois da pandemia, que nos faz pensar que realmente esta utilização da internet parece estar muito orientada para a necessidade das pessoas estarem em contacto umas com as outras, não havendo um consenso atualmente se este contacto, pela possibilidade que dá, pela imediaticidade e pelo alcance, se será um contacto melhor ou se pela distância e o artificialismo do dispositivo cria um contacto qualitativamente pior. Sabe-se garantidamente que nunca se comunicou tanto como hoje em dia. Olhando especificamente para os mais novos, crianças e jovens, a sua preferência por redes sociais é claramente diferente da dos adultos. E, portanto, se queremos pensar sobre a utilização das redes sociais por crianças e jovens, temos que saber ao certo o que é que usam e com que finalidade usam redes como o Instagram e o TikTok, as suas principais preferências hoje em dia. Apesar de se ouvir falar muito sobre dependência do telemóvel, dependência das redes sociais, esse é um diagnóstico que ainda não existe à data de hoje. Tal significa dizer que a experiência que crianças, jovens e adultos fazem hoje em dia de forma intensa da utilização do seu smartphone, especificamente para a utilização das redes sociais, não tem critérios suficientes para ser considerada uma dependência. Mas o que se sabe que existe e que está devidamente documentado é que existe uma condição particularmente perturbadora para quem sofre dela, que está associada à utilização dos smartphones, sobretudo na sua conexão às redes sociais. Esse fenómeno é chamado de FOMO, que significa Fear of Missing Out, que em português se traduziria como um medo terrível de ficar de fora de alguma coisa importante. Sabemos também que as redes sociais são muito utilizadas para satisfazer necessidades pessoais de valorização e que a importância do gosto na rede social ganhou um enorme alcance e uma enorme relevância hoje em dia. O que nos coloca muitas reflexões, algumas delas inclusivamente filosóficas, sobre qual a real necessidade de utilizar estes mecanismos e qual a verdadeira função que cumpre no nosso dia-a-dia. Infelizmente, tal como em tantas outras experiências, as redes sociais trazem riscos muito severos, por vezes. E refiro-me, neste caso, ao problema ligado aos desafios lançados
nas principais redes utilizadas por crianças e jovens, população esta de risco no que toca a este tema, porque é expectável que um jovem teste os seus próprios limites por estar na fase de vida onde precisa de se conhecer e de compreender onde começa e onde é que acaba. Desafios estes que se tornaram muito mediáticos, alguns deles, como por exemplo o desafio da baleia azul, que foi muito falado há uns anos atrás, mas que em termos de verdadeiro impacto foi muito pouco significativo, sobretudo em Portugal, tendo sido dado conta de um caso apenas e sem grandes repercussões para a saúde mental do indivíduo em causa. No entanto, foi muito mediático, o que significa que desafios destes menos mediáticos, que chamam mais a atenção, podem eventualmente estar a acontecer debaixo dos olhos dos cuidadores destas crianças e jovens, sem que estes tenham tal conhecimento e que apenas por não se terem tornado mediáticos continuam sob a sombra de uma existência que se pode tornar ameaçadora para estes jovens utilizadores das redes sociais. Debruço-me agora sobre o tema dos videojogos, outra experiência online muito relevante para ter em consideração face à necessidade do equilíbrio digital do tempo presente. E que evolução que tem sido? Faço uma partilha muito pessoal aqui. Este sou eu, em 1985, incrivelmente satisfeito, tal como é captado na fotografia, porque me foi dada a possibilidade de poder ir jogar um jogo no meu computador da altura, um ZX Spectrum que me maravilhava todos os dias. Aqui está ele e aqui está toda a parafernália que era necessária para se poder correr um jogo neste dispositivo. Era mágico na altura e desconhecido para a maior parte das famílias do mundo. Eis um exemplo de um enorme sucesso de um jogo dessa altura. Se dermos um salto de quase 40 anos no tempo, nós vemos que a tecnologia associada aos videojogos mudou e mudou muito. A experiência, que já era incrível, tornou-se extraordinária e inacreditável. Este é o meu filho a utilizar um dispositivo de realidade virtual que hoje em dia já se tornou muito mais acessível ao alcance do consumidor comum e que permite experiências que nenhum ecrã consegue traduzir, porque aquilo que se vive dentro do capacete da realidade virtual é em si uma experiência imersiva como nenhuma outra. Vejamos este exemplo. Can't walk in the light, you can't see in the light, right? We should have staked him out and left him for the Glint Hawks. Look how real that Damn looks. Shadow Carja. Several years in the military and she still believes in justice. Will you sit your patronizing ass down and paddle? Naturalmente que, ao pensarmos nesta experiência que está tão presente em tantos lares espalhados pelo mundo fora, é importante perceber se estas experiências se têm algum caráter positivo, se beneficiam o indivíduo no seu desenvolvimento. E a investigação mostra-nos que sim. Uma investigação que se mantém sólida ao longo dos anos, ao longo das décadas, mostra que existem enormes benefícios do ponto de vista cognitivo, intelectual, do ponto de vista emocional, em termos da regulação da ansiedade, por exemplo, do ponto de vista comportamental, no combate ao excesso de peso e à perda de calorias, e também podemos expandir benefícios do ponto de vista social, em que alguns jovens, algumas crianças com dificuldades sociais marcadas nos contextos de cara a cara, conseguem encontrar no mundo dos videojogos um meio muito mais facilitador para estabelecer comunicação com pessoas que não conhecem, mas que ao mesmo tempo não apresentam um desafio tão grande para lidar no momento a momento. São positivos se forem utilizados da maneira certa. Porém, conseguimos perceber que a utilização dos videojogos tem vindo a ganhar tração ao longo dos anos. Aquilo que eram algumas horas investidas em média durante um dia tem vindo a assistir a um crescendo ao longo do tempo, tornando-se uma atividade muito dominante, sobretudo para alguns jogadores que levam o mundo dos videojogos muito a sério e que ocupa muito do seu tempo no seu dia-a-dia. E, portanto, é normal que, ao pensarmos que os videojogos podem, por um lado, trazer benefícios, então teremos que olhar como se fosse uma moeda, porque se a virarmos ao contrário,
também podem trazer um conjunto de riscos e de perigos para aqueles que os usam de uma forma menos adequada. Sabemos hoje em dia que cerca de 90% dos jogadores que jogam videojogos são jogadores chamados de casuais, o que significa que fazem uma utilização pontual dos mesmos, e que isso se traduz num enorme ganho através da extração de todos os benefícios que foram mencionados anteriormente. Porém, ficam 10% por explicar e que num contínuo de gravidade se distribuem com cerca de 8 a 9,5% de jogadores que podem estar em risco de vir a desenvolver um problema com jogos pela forma e pelo tempo que usam o videojogo, e cerca de 0,5 a 2% dos jogadores padecem eles próprios de uma perturbação que interfere fortemente com o seu dia-a-dia familiar, escolar ou laboral. Com a emergência desta perturbação e com pais, escolas e outros agentes sociais a manifestarem uma crescente preocupação relativamente à utilização dos videojogos, foi sugerido em 2013 uma categoria nosológica, ou seja, um diagnóstico que aponta para um problema relacionado com videojogos. E se há pouco vos disse que não existe até à data de hoje um diagnóstico de adição às redes sociais, hoje em dia existe um diagnóstico de adição a videojogos. E sabemos que para estar presente este diagnóstico, o critério necessário é que dos seguintes 9 sinais, 5 deles tenham estado presentes ao longo do último ano. Que sinais são? Primeiro, um interesse marcadamente obsessivo e sistemático, quase absolutamente dominante do pensamento do indivíduo. Uma forte reação negativa, habitualmente por tristeza ou por raiva intensa quando é privado de jogar. Uma necessidade cada vez maior de jogar mais e mais tempo para obter satisfação. Uma incapacidade de reduzir ou parar o comportamento do jogo, apesar de muitas vezes estes indivíduos mencionarem que estão preparadíssimos para parar quando assim o desejarem, mas nunca o chegam a fazer. São indivíduos também que podem perder os outros interesses, tornando-se o videojogo o interesse exclusivo. Apesar de todas as consequências negativas que estão a surgir por conflitos com outras pessoas, perda de rendimento laboral ou perda de rendimento escolar, são indivíduos que mesmo assim mantêm ou até aumentam o seu comportamento de jogo como forma de compensação. O sétimo critério tem a ver com o tempo e o mentir em relação a ele. Sabem que estão a utilizar excessivamente algo e mentem de forma consciente para tentar disfarçar a quantidade enorme de tempo que o videojogo ocupa. O oitavo critério tem a ver com a utilização do videojogo como única forma de regular emoções difíceis de experienciar, como vergonha e culpa. E, finalmente, o nono critério tem a ver com a presença de conflitos intensos ou rupturas até de relações importantes por causa dos videojogos. Também já conhecemos hoje em dia quais as principais consequências relacionadas com a utilização excessiva de videojogos. E estas consequências não devem ser negligenciadas. São tanto físicas como psicológicas. Afetam tanto o contexto de casa como o contexto laboral. Afetam pessoas próximas como pessoas distantes, mas, sobretudo, causam enorme impacto na vida do indivíduo que padece desta condição. Também sabemos hoje em dia que existem certos videojogos que têm uma maior propensão para criar dependência nos jogadores que os jogam. Isto não significa que qualquer pessoa que joga estes videojogos ficará dependente. Não. Sabemos que há uma larga percentagem que tem a ver com o indivíduo e a vulnerabilidade do mesmo, mas existe alguma percentagem que pode estar associada ao videojogo. E sabe-se que hoje em dia os videojogos podem ser agrupados em diferentes categorias e conhecemos quais são aqueles que são mais jogados na atualidade, cada um deles pertencendo a categorias específicas, e se olharmos para estas categorias, percebemos que a maior parte delas, os jogos que têm mais atenção no presente, calham todas dentro de um quadrante de maior complexidade e com maior componente social. Estas categorias de jogos estão habitualmente mais saturadas,
em propriedade aditivas, aumentando o risco de dependência daqueles que jogam. Mas tal como foi dito anteriormente, nem toda a gente que joga estes jogos cria uma dependência com videojogos. Sabe-se hoje em dia que existem certos fatores de risco que levam determinados indivíduos a estarem mais propensos a desenvolverem este tipo de patologia. De uma lista suportada pela evidência científica, creio que cabe a mim salientar 3 aspectos importantes para tornar ainda mais significativo esta noção de risco inerente ao desenvolvimento deste tipo de patologia. Nomeadamente, o insucesso escolar, onde os jogadores de videojogos vêm compensar esse insucesso através do videojogo, sentindo-se competente no videojogo para combater a sensação de incompetência sentida na escola. As perturbações do neurodesenvolvimento, onde a ciência nos mostra que existem, sobretudo, 2 condições que tornam estes indivíduos mais propensos à adição: a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e as perturbações do espectro do autismo. E, por fim, desta lista salientar ainda a influência dos modelos parentais. As crianças veem, as crianças fazem. Sabe-se hoje em dia que o modelo parental com uma utilização abusiva dos ecrãs de proximidade, nomeadamente do videojogo, aumenta em muito o risco do seu filho, criança ou jovem, vir a desenvolver uma dependência com videojogos. Por fim, dado o panorama apresentado, partilho convosco algumas estratégias no que toca à prevenção, quando a criança ainda é pequena e ainda pode ser moldada no sentido de não entrar numa trajetória de risco ou de perigo em relação a estas experiências, e também partilhar algumas experiências que já têm a ver com a intervenção quando o problema já está instalado. Do ponto de vista da intervenção, é absolutamente fundamental desde cedo estabelecer regras muito claras e sistemáticas relativamente ao tempo de utilização, à duração da utilização e à frequência, quantas vezes é utilizado. Muitos pais perguntam-me: João, está certo, percebo a sua mensagem, por dia quanto é que acha que o meu filho pode jogar? E eu começo logo por dizer: há qualquer coisa nessa pergunta que não está absolutamente certa. Ao me perguntar por dia, está a assumir que esta experiência pode acontecer todos os dias. Não é muito adequado do ponto de vista preventivo. Impedir que seja um hábito repetitivo, sistemático, uma rotina diária, faz com que se diminua em muito o risco de vir a desenvolver este tipo de perturbação, assim como permitir uma utilização de tempo significativa, mas não excessiva, de acordo com os padrões anteriormente referidos. Também é muito importante, sobretudo este ponto é incrivelmente importante, a ideia do videojogo nunca se tornar a única experiência de gratificação na vida do indivíduo. A rede social não se tornar na única experiência de gratificação na vida do indivíduo, ser apenas uma ou outra de inúmeras experiências em inúmeras áreas da vida do indivíduo, física, artística, tecnológica, noutros campos, que permitam ao indivíduo ir buscar a diferentes fontes, diferentes gratificações para as suas necessidades. Também é muito importante mostrar que estes dispositivos não servem apenas para jogar ou navegar nas redes sociais e explorar com a criança e com o jovem a verdadeira potencialidade de todos estes dispositivos eletrónicos. Não fiquem ao lado da ideia de isto não é para mim. Isto é uma coisa que só o meu filho é que gosta. Eu não gosto de jogos, não me interesso por isso. Não fiquem de fora. Conheçam de dentro. Partilhem da experiência. Não é preciso gostar, mas é preciso estar ao lado de, em vez de distante. Sabendo por dentro, conhecendo por dentro a experiência que a criança e o jovem têm com o videojogo, percebendo o verdadeiro significado, ajuda aos pais e aos professores a encontrarem formas muito mais eficazes de alternativas a este tipo de gratificação. A utilização dos controlos parentais desde cedo é fundamental. Quanto mais nova a criança, maior necessidade da ativação de filtros de controle parental, numa ótica de supervisão, mas não propriamente de policiamento. E, por fim, adequar os jogos à idade de desenvolvimento da criança. E para isto acontecer, existe na contracapa de qualquer videojogo
um sistema chamado sistema PEGI, que ajuda os adultos a entenderem se aquele jogo é apropriado para a idade da criança. O sistema PEGI pode ser consultado online e cada um dos números, cada uma das idades é acompanhada por uma descrição de quais é que são os conteúdos que vão ser encontrados nesses jogos, o que permitirá aos adultos de referência tomarem decisões muito mais conscientes sobre se determinado conteúdo é ou não apropriado para os seus filhos. Por fim, como partilhava convosco, às vezes o problema instala-se e aqui a necessidade de intervenção é prioritária e imediata. E isto pode implicar estabelecer limites de tempo muito mais curtos ou até, em casos mais extremos, períodos de abstinência que podem ser parciais ou totais, consoante a recomendação e consoante as características do indivíduo. Pode também ser aconselhável a utilização de um despertador, de um relógio despertador, que toque um alarme durante um tempo de utilização do jogo, só para que o jogador tenha uma janela de consciência e que desperte para a necessidade de interromper ou alterar o seu comportamento. Também é importante pensar qual a melhor altura para se jogar. Talvez seja de evitar jogar próximo das principais rotinas do dia-a-dia. Antes de ir para a escola, antes da hora do jantar, antes da hora do banho, antes da hora de deitar. O choque, a possibilidade, a probabilidade do conflito entre o jogo e a rotina pode dar aso a um enorme conflito familiar. De novo, a recomendação de participar no jogo e conhecer de dentro a experiência e tentar ajudar o jovem a sair da própria experiência do videojogo, estando com ele lá dentro, mas às vezes estas recomendações não são suficientes e a procura de ajuda clínica especializada é mesmo perentória e não deve ser encarada com vergonha, mas sim como uma forte probabilidade de vir ajudar aquele indivíduo a superar esta adição. E por fim, atividades com amigos, atividades com a família. Das medidas mais preventivas e mais interventivas que podem acontecer, afastam o indivíduo do jogo e podem promover uma gratificação que possa estar a ser compensada no videojogo e que não precisa de o ser, porque existem contextos, existem pessoas no dia-a-dia que podem ir ao encontro das necessidades dos indivíduos. No que toca à ajuda especializada no PIN, temos uma equipa especializada que faz este apoio e mais informação pode ser verificada no site nicopin.com. Agradeço muito a vossa atenção. Até uma próxima oportunidade. Lei Educação. Um ponto de encontro.